Já estamos de volta com o último bloco do Em Dia desta segunda-feira para falar sobre esportes. E hoje, segunda, você já sabe, né? Dia de muitas novidades nos esportes. Gustavo Carneiro está por aqui. Boa tarde, Anchieta, tudo bom? Boa tarde. Final de semana muito movimentado, principalmente no futebol, né? Muito. A gente não tem o que reclamar de movimentação no noticiário, né? Vamos começar falando da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. No último sábado, em João Pessoa, o Botafogo recebeu o Pouso Alegre de Minas Gerais e saiu com um empate. Vamos aqui aos gols, conferir. A equipe de Minas Gerais, Anchieta, saiu na frente, viu? Fez 1-0 com o Patrick. Esse chute rasteiro, aproveitando, pegou de primeira. Botafogo empatou com o Alan. Cobrança de falta, bem colocada, difícil para o goleiro, mas foi um jogo onde o Botafogo, apesar de não conhecer muito o adversário, teve suas dificuldades, né? E já era esperado pela campanha do Pouso Alegre, sabe? É um time que vem jogando bem, vinha de 2 resultados bons na competição, né? Então, já era esperado que seria um jogo difícil. O Botafogo até que no segundo tempo mereceu a vitória, mas saiu com empate. Como o Botafogo venceu o Remo lá no Pará, compensou um pouco essa história. Tem uma gordurazinha para queimar ainda. Mas daqui para frente tem que ter cuidado, porque em casa não pode dar bobeira, não. Exatamente. E olha, teremos ainda 2 partidas hoje à noite para fechar a 4ª rodada da Terceirona, mas vamos conferir como está a situação do Belo na tabela de classificação, a situação de momento. Olha só, o Botafogo figura na 3ª posição, São Bernardo de São Paulo lá na frente com 12 pontos, Confiança com 9, Botafogo com 8, depois vem Ipiranga, Amazonas, Figueirense, inclusive é o próximo adversário do Botafogo. Isso. Brusque de Santa Catarina em 7º, Pouso Alegre que empatou com o Botafogo em 8º, aí Manaus, Paysandu, Operário, CSA, Altos, Floresta, Aparecidense, Náutico, aí lá embaixo, São José, América de Natal, Volta Redonda e o Remo do Pará, que não pontuou ainda, viu? Seriam os rebaixados hoje, né? Porque o Volta Redonda, eu acho que essa classificação ainda não está totalmente atualizada, porque o Volta Redonda ganhou ontem, viu? Era para estar com 3 pontos. Mas, é verdade. Essa classificação é do site da CBF. Eu acho que eles ainda vão ajustar por conta dos jogos de hoje, né? Deve ser isso. Mas só para a gente ver como é que está a situação do Botafogo aí na tabela de classificação. Vamos falar agora da 4ª divisão, Anchieta? Vamos embora. Olha, dos jogos dos paraibanos nesse final de semana foram 2 pela Série D do Brasileiro. Acompanhe comigo aqui na tela os resultados. 1-0, terceira rodada, Nacional venceu o Souza no estádio José Cavalcante em Patos e o Santa Cruz bateu o Campinense 1-0 no estádio do Arruda. Vamos começar, né, falando dessa partida lá em Patos. O Nacional acabou vencendo com um gol marcado por Kel Baiano. Um belo chute. Solta aqui pra gente ver o gol do Nacional. O canário beliscando aí, o Olha só, foi um chute de fora da área. Ele conseguiu acertar uma camisa diferente, né? Esse é o terceiro uniforme do Nacional, é o segundo, que foi lançado em breve. Canarinho aí, amarelinho, né? Exatamente. Bacana, porque o canário... Gostei desse movimento que foi feito aí pelo cinegrafista, viu? Ele fez o cinegrafista porque, na verdade, aí é primeiro um chute e depois é um lance ali, eu não sei se é da assessoria de imprensa do Nacional, que pegou do lado, né? Para poder pegar a torcida, né? Então, assim, 1-0 para a equipe do Nacional e a equipe do Nacional acabou conseguindo quebrar um tabu de 14, eu acho que era 14 anos, sem vencer a equipe do Souza. E principalmente do José Cavalcante, né? Exato. Então, assim, o Nacional... Se bem que nos últimos anos eles não se enfrentaram tanto assim. O Nacional ficou fora de competição, teve ano que ficou fora da competição. Em Campeonato Brasileiro eles se enfrentaram pela primeira vez, né? No próprio Paraibano não foram tantos jogos assim, né? O campeonato em alguns anos foi dividido por grupos, aquela história toda, né? Mas, de qualquer maneira, era um longo tabu. E o Nacional, que está bem, o Nacional está bem na competição. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, viu, a classificação. Uma boa campanha. Bora para Recife. Eita, aí tem moído. Olha, no Arruda, em Recife, Santa Cruz e Campinense fizeram um jogo bem polêmico. A Cobra Coral venceu por 1-0, mas a arbitragem acabou anulando 2 gols do rubro-negro paraibano. Vamos ver aqui os detalhes. Na tela, o Santa Cruz fez o gol com Ítalo Melo. Falha do goleirão. O goleiro acabou soltando essa bola, o Ítalo, que não tinha nada a ver com isso, fez o gol. O Campinense fez esse gol de cabeça. O Bandeirinha acabou dando impedimento nessa partida, nesse lance aí. Gol de cabeça. Estranho, né? É um lance difícil. Uma confusão generalizada. Ele expulsou ali um auxiliar do Campinense. Até o técnico do Campinense foi expulso, viu? E teve esse outro lance aí. A bola bateu na trave e voltou. Nesse ângulo, fica ruim da gente ver se estava impedido. Mas eu analisei esse lance ali
no computador, realmente essa segunda bola que bateu na trave e O Campinense está voltou... reclamando mais do primeiro, né? Mais do primeiro, exato. Então, assim, no primeiro, que foi o lançamento de cabeça, eu também dei uma pausa no vídeo. Parece que não está impedido. Parece que não está impedido. No lance do outro gol que bateu na trave e voltou, na hora do chute, realmente o jogador do Campinense estava na frente. Isso aí dá para perceber, apesar do ângulo. Então, assim, foram 2 lances onde, pelo menos, se saísse um gol, era um empate, né? Ou seja, o Campinense não jogou mal, pelo contrário. Não, eu olhei os melhores momentos, o Campinense ficou em cima muito, teve bola no travessão, muito ataque do Campinense, mas infelizmente o gol não saiu. Olha, após o jogo, o técnico do Campinense, ele soltou o verbo contra a arbitragem. Vamos acompanhar. Se tiver uma terceira equipe ajudando a equipe da casa, fica difícil o Campinense algum dia conseguir vencer aqui, sabe? Não estou falando dos 2 gols anulados, acredito que um até bem anulado. Estou falando da forma e do critério que a arbitragem teve no jogo de hoje, sabe? Será que é papel do quarto árbitro intimidar o treinador o jogo todo, apontar o dedo na cara do treinador? Isso deve estar filmado em algum lugar. Quando a gente toma o gol, ele chega no meu banco e fala assim, agora a sua equipe vai ter que correr atrás do placar. Ele está ali para isso? O quarto árbitro está ali para isso? Será que essa é a função dele? Eu só estou perguntando, porque se essa for a função dele, insultar a equipe técnica de qualquer uma das equipes, se essa for a função dele, está tudo certo. Porque o que ele fez hoje foi vergonhoso. E aí ele chama o árbitro para me expulsar, segundo ele, que eu fiz um gesto que a equipe está sendo roubada. Eu me assusto, sabe? A arbitragem, quando erra, ela se defende dizendo que é ser humano, que pode errar. E os jogadores em campo? Também são seres humanos, também vão cometer erros. Eu respeito a arbitragem em relação a isso. Agora vamos ser minimamente justos. O Santa Cruz parou o jogo com muitas faltas desde o começo do jogo. Ele foi dar amarelo no final do segundo tempo. Que critério é esse? Ou falta de critério é essa? Então, assim, fica aqui a minha indignação com a senhora CBF, que para um jogo como esse, qualquer outro jogo da Série D, que tudo vale dinheiro, é investimento, futebol é negócio, coloca a arbitragem da casa para apitar jogo, para bandeirar jogo, para ficar de quarto árbitro. Ah, vamos conter gastos. Não, meus amigos, a gente tem que pensar em qualificar o espetáculo. É bronca geral, né? E ele foi expulso, né? Foi expulso, E agora, realmente, esse negócio de arbitragem local é muito complicado. Santa Cruz, olha, se a gente conhece o futebol de Pernambuco, Federação Pernambucana, o que depender deles, o Santa Cruz precisa ou sobe esse ano, o próximo ano fica sem série. É verdade. Amigo, sei não, viu? A pressão vai ser grande. Então, assim, foram palavras fortes dele com relação, principalmente a esse quarto árbitro. Pelo que ele disse, aí você vai ter que correr atrás do resultado. É complicado isso aí, né? Isso só ele escutou. Isso só ele escutou. Mas, assim, é meio complicado isso, né? Se realmente tem acontecido. Vamos agora ver como está a classificação de momento no grupo dos paraibanos pela Série D. Solta aqui pra gente ver. Todos os jogos foram realizados neste final de semana. Souza continua na liderança, 6 pontos. Agora, empatado, né? Nacional subiu para 6, o Santa Cruz tem 6 também. O Campinense caiu para a 4ª posição, 4 pontos. Pacajus com 4, Potiguar com 4, é um grupo bem bolado, né? Iguatu com 3 e o Globo com 1 ponto. Então tá aí, o grupo dos paraibanos está um pouco embolado isso aí. Bem né? equilibrado. Equilibrado, exatamente. Agora, por exemplo, o Campinense jogou das 3 partidas, 2 fora de casa, né? Sim. Isso tudo conta. Vai jogar mais uma fora de casa no próximo Acho que 2, né? Então, jogou 2 fora de casa. Foi. E vai jogar a 3ª fora de casa no próximo final de semana, vai jogar em Souza. Exatamente. Então, depois ele vai ter esses jogos tudo de volta, né? Tem. Então, o Campinense está na frente e pode ter uma situação mais tranquila na competição. Quando inverter isso aí, né? Então tá aí, Anchieta, um final de semana muito movimentado com relação ao futebol. Isso. E a gente está atualizando todo mundo aí. Isso aí, você ficou bem informado com as notícias, especialmente do futebol. Obrigado, Carneiro. Valeu, Anchieta, boa semana.